Nosso tema está aí, chaves para descobertas extraordinárias. Amém? O tema é sugestivo, chaves para descobertas extraordinárias. Nós falamos na semana passada sobre evidências de uma trajetória de persistência, no capítulo 32. Nós descobrimos algumas coisas que eu quero rever com os irmãos: suportar a hostilidade com firmeza, agir debaixo da instrução de Deus, concentrar a atenção no poder de Deus, relembrar o favor de Deus demonstrado no passado e descansar na resposta trazida por Deus. Isso nós vimos na semana passada, através do capítulo 32, a situação que Jeremias, o profeta, estava vivendo preso. Quando nós vamos falar hoje sobre chaves para descobertas, a ideia é chaves para experimentar essas descobertas extraordinárias. Por isso eu queria relembrar a definição de extraordinário. Extraordinário é aquilo que não é ordinário, o que não é conforme a ordem, fora do comum, excepcional, singular, expressivo, adicional, suplementar, admirável e espantoso. Quando a gente relembra essa definição de extraordinário, esse tema fica interessante dentro do que nós vamos ver do capítulo 33, chaves para descobertas extraordinárias. Eu espero que o seu coração esteja aberto para ouvir o que Deus tem a nos falar nessa noite através desse tema. No capítulo 32 nós descobrimos, vimos que Jeremias estava preso, e no capítulo 33 nós vamos descobrir que ele continua preso, e é dentro desse cenário que ele está preso, que Deus continua a falar com ele, como tem falado até aqui, e falar com o seu povo. Se você está me ouvindo pela primeira vez, eu preciso dizer para você que Jeremias é um profeta do reino chamado Sul, reino de Judá. Nesse momento havia acontecido uma divisão no reino, que era unido, o reino de Israel. Agora o reino de Israel é chamado Reino do Norte, Reino do Sul, Reino de Judá. Nesse momento que o profeta fala, não existe mais o Reino do Norte, já tinha sido invadido pelo poder assírio, e nós temos agora o Reino do Sul sendo invadido por outro poder chamado babilônico. Esse é o contexto. O capítulo 33 vai nos mostrar que Jeremias está ainda vivendo um momento de luta, de provação. E nesse caminho nós vamos perceber 3 chaves para descobertas que eu chamei extraordinárias. Amém? A primeira chave, então, é reagir ao convite apresentado por Deus. Eu vou repetir, está ali, reagir ao convite apresentado por Deus, essa é a primeira chave. Nós vemos então o verso de 1 a 3, acompanhe comigo, versos de 1 a 3. Jeremias ainda estava preso. Capítulo 32 mostra que ele estava preso, e aqui continua. Estava preso no pátio da guarda, quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou. Note bem, o Senhor que a formou e afirmou. Seu nome é Senhor. E aí o verso 3, que nós começamos o culto. Clame a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Por isso, meus irmãos, a palavra de Deus a Jeremias é: clame a mim. Por isso que a primeira chave para descobertas extraordinárias é reagir ao convite feito por Deus. Nós notamos que algumas vezes na vida da gente existem convites que nós reagimos com mais facilidade do que outros. Algumas pessoas compartilham, por exemplo, que receberam alguns convites e que elas reagiram positivamente àquele convite. Isso é natural. Nós temos aqui, diante da palavra profética do clame a mim, e Deus vai colocar algumas coisas que são insondáveis, que Jeremias precisava então reagir a esse convite
que o próprio Deus estava apresentando. O versículo 4 mostra que esse convite é feito quando ele está preso e quando Jerusalém está cercada pelos babilônios. O verso 4 e 5 mostra esse cerco, nos lembrando esse contexto que já apareceu no capítulo 32. Por isso, eu preciso e você, nós precisamos reagir ao convite de Deus que Ele apresenta, para que possamos então experimentarmos coisas grandiosas de Deus. A pergunta que nós precisamos responder aqui é: quais são as vantagens em reagir ao convite que Deus nos traz, que Deus nos apresenta, ou apresentado por Deus? Será que existem vantagens em reagir a esse convite? Às vezes as pessoas reagem a todo tipo de convite, algumas pessoas, mas elas são incapazes de reagir ao convite que Deus está fazendo. Esse é o convite especial. Mas a primeira vantagem, eu coloquei 3, é que quando eu reajo ao convite de Deus, isso possibilita uma vivência espiritual mais profunda. Nós estamos insistindo aqui na expressão profunda ou profundidade, num tempo em que o povo de Israel estava vivendo na superficialidade, como muitas pessoas estão vivendo hoje. Por isso, meus irmãos, superficialidade jamais fez parte do convite apresentado por Deus. Não faz parte do plano de Deus uma vida superficial com Ele. Por isso que Ele está falando com Jeremias, e é uma palavra para todos nós, e era para o povo: clame a mim, e eu vou revelar a você coisas extraordinárias, profundas, que você ainda não viu, não aprendeu. Quando então eu reajo a esse convite, eu passo a viver uma vida mais profunda com Deus. Era isso que Deus queria, porque Jeremias está vivendo a sua prova, e naquele momento ele precisava ouvir mais de Deus e aprofundar a sua relação com Deus. Então, se você reage a esse convite de Deus, isso te possibilita, e sempre é assim, uma vida mais profunda com Deus. Agora, a segunda vantagem tem a ver com a primeira. Note bem que reagir ao convite de Deus abre possibilidade para o crescimento espiritual. Primeiro você cresce para baixo, depois para cima. Como todas as plantas, e elas crescem para baixo e depois elas crescem para cima. Tem que ter raiz, depois o crescimento. Esse convite de Deus é um convite que vai nos levar, se nós reagirmos a ele, à profundidade, depois ao crescimento espiritual. Por isso que quando as pessoas insistem numa vida muito superficial, sem raiz, elas não estão dentro do propósito divino. Porque o convite que Deus faz é um convite que vai envolver profundidade, uma percepção diferente, um discernimento mais profundo. Por isso a gente pode dizer, meus irmãos, que o primeiro ponto, o segundo, só vai acontecer se nós tivermos a visão do primeiro, entendermos o convite de Deus. Primeiro, vivência profunda com Deus, depois crescimento espiritual. O crescimento não vem sem profundidade. A terceira vantagem é você viver situações ainda não vivenciadas, não vividas, o desconhecido, que Deus quer revelar, o abençoador, a palavra, a direção, o projeto, o plano. Eu reajo ao convite de Deus e eu posso então experimentar situações não vividas ainda. Jeremias tinha vivido tantas experiências, mas Deus queria mostrar a ele outras coisas, mais coisas profundas, como disse o verso 3, como está claro o verso 3. Por isso, meus irmãos, nós devemos atentar a esse convite que Deus fez no passado ao seu povo, ao seu servo, e ao convite que Ele nos faz hoje. O verso 33:3, na Nova Versão Transformadora, diz assim, leia comigo: pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe,
a respeito do que está por vir. Já no final dos capítulos 28, 29, entramos num processo desse livro que a gente chama de restauração, de olhar para frente e vermos o propósito de Deus. É que nós estamos vendo aqui. Então essa fala, essa palavra está dentro desse contexto, a respeito do que está por vir. O futuro, é importante esse detalhe. Por isso eu queria que você repetisse comigo a frase que vai aparecer aí, que é: reagir ao convite apresentado por Deus é a primeira chave para descobertas extraordinárias. Vamos falar? Reagir. Isso significa que abre o caminho. Nós estamos usando a palavra-chave, vai abrir o acesso, que vai possibilitar descobertas extraordinárias. Antes de falarmos a segunda chave, eu tenho que perguntar para você se você quer vivenciar, experimentar, viver descobertas extraordinárias. Ao longo do tempo, nós temos percebido que algumas pessoas não querem descobrir nada de novo de Deus, elas vão vivendo. Eu espero que não seja o seu caso, que você abra o seu coração para experimentar coisas novas de Deus, coisas extraordinárias, amém? A segunda chave para descobertas extraordinárias é acreditar no futuro cenário prometido por Deus. Acreditar no futuro cenário prometido por Deus. Por quê, meus irmãos? O cenário imediato daquele momento, e do capítulo 32, declarado no 32 e aqui no 33, é um cenário de cerco babilônico. Um grande exército está cercando todo o território do povo de Judá. É um cenário difícil, é um cenário de derrota anunciado previamente, de uma invasão de uma outra força, de um poder, de uma outra nação, que levaria o povo de Deus. Deus autorizou e permitiu isso, senão não aconteceria. Agora, nós estamos olhando para um cenário no futuro diferente que Deus está prometendo. Então o texto mostra que a situação é uma, mas que há um cenário futuro diferente, que Deus está preparando. Isso nós vemos do verso 6 ao 8, olhe só como é a palavra de Deus nos fala aqui. Verso 6 diz assim: todavia, então a expressão todavia já mostra que há uma mudança aqui. Todavia trarei restauração e cura para ela, curarei o meu povo, lhe darei muita prosperidade e segurança, mudarei a sorte de Judá e de Israel. Então nós temos aqui o reino unido na mente de Deus agora, não um reino dividido, reino do norte e reino do sul, mas um reino unido. Mudarei a sorte de Judá e de Israel e os reconstruirei como antigamente. Verso 8: eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. Olhe só o que Deus está falando aqui. Nesse cenário, esse cenário novo é um cenário favorável para o povo de Deus. No futuro, depois daquele momento de 70 anos no cativeiro, há um cenário novo, um cenário diferente. Então há uma perspectiva aqui diferente, maravilhosa para o povo de Deus. E eles que estavam ouvindo aquilo, deveriam acreditar nesse cenário novo. Porque o cenário de agora, para eles, era um cenário difícil. Mas eles deviam olhar para frente, para o futuro, acreditando, tendo fé e confiança que havia um programa de Deus no futuro cenário que era distinto deste cenário que eles estavam vivendo. Nós caminhamos com Deus e às vezes o cenário nosso, em alguns momentos, aquele quadro nosso é um quadro difícil, mas nós devemos olhar para frente com esperança, sabendo que Deus está no controle. Era isso que Deus estava falando com Jeremias e com o seu povo, para que eles experimentassem coisas diferentes, extraordinárias. Eles deveriam acreditar naquela palavra, porque o verso 4 e 5 revelou um quadro difícil, mas do 6 a 9, por isso que começa o 6, todavia, está assim,
mas eu vou fazer algo diferente. E a palavra é tremenda aqui. Por isso, meus irmãos, a gente poderia classificar esse cenário futuro prometido por Deus, como ele é a partir do texto lido. Primeiro, ele é um cenário marcado pela integridade, porque o momento era um momento de pecado. É um cenário, na visão de Deus da restauração, um cenário onde o povo viveria integridade espiritual e moral, coisa que não estava acontecendo naquele momento. Nós já vimos os motivos que levaram o povo a viver assim. Então, os termos no futuro garantem o que vai acontecer. Porque nós já falamos que Deus fala através do profeta algo no futuro como já tivesse certo, aquilo vai acontecer, e em alguns momentos parece que já tinha acontecido. Olha os termos que aparecem no verso 6 a 9. Você pode olhar na sua Bíblia. Trarei, então é futuro. Curarei, mudarei, reconstruirei, purificarei, perdoarei. Olha só, os termos estão no futuro dentro do plano de Deus. Por isso, a primeira característica desse cenário é um cenário que vai alterar o caráter do povo. O caráter do povo, a vida do povo. Às vezes, meus irmãos, isso é muito interessante, nós olhamos para frente e nós queremos alguma coisa, mas nem sempre, na oração das pessoas, elas querem um caráter melhor como o de Cristo, uma vida transformada, ou como o Luiz já nos disse aqui, uma vida mais santa. Os nossos desejos e a nossa vida diante de Deus, quando apresentamos os nossos sonhos, dentro desse sonho, ou dois sonhos, nós devemos desejar uma vida mais bonita na presença de Deus, porque esse é o desejo dele. Um amanhã onde eu viva com maior integridade, ou mais maturidade, porque isso estava dentro do desejo de Deus. Vou mudar, vou reconstruir, vou purificar e vou perdoar. Vou colocar vocês num novo estágio. Vocês perceberam isso? Por isso é a primeira característica, um cenário marcado pela integridade. Segundo, ele também é um cenário de exultação, porque nós já vimos, meus irmãos, que quando houve, sobretudo em 586, na última ação babilônica que aconteceu em 3 momentos, houve uma destruição total de Jerusalém, do templo, e foi um momento de tristeza, de pavor. Agora nós estamos olhando para frente, e esse cenário percebido é diferente, um cenário distinto, um cenário de exultação. O verso 9, primeiro vai nos mostrar um detalhe importante, diz assim, olhando para frente, o verso 9 diz: então Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, primeiro para Deus, de louvor e de glória, diante de todas as nações da terra, que ouvirem acerca de todos os benefícios que faço por ela. Elas temerão, as nações temerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhe concedo. É importante notar isso. Quando no Novo Testamento nós aprendemos numa linguagem mais clara que nós somos para a glória de Deus e o que fazemos deve ser para a glória de Deus, nós vemos aqui esse detalhe, Deus falando: Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor e de glória. Por quê? Será? Porque não está sendo agora. Jerusalém não estava sendo agora, mas nesse futuro cenário será. Esse é um futuro cenário de restauração. Jerusalém será uma fonte de alegria. A gente pode dizer numa linguagem de hoje que a gente diz, né? Jerusalém vai estar vivendo para a glória de Deus. Vai ser outro cenário, porque o cenário anterior era de desobediência e de tristeza. O verso 10 e 11 vai avançando a ideia do que nós estamos chamando de um cenário de exultação. Verso 10, olha só. Assim diz o Senhor: vocês dizem que este lugar está devastado e ficará sem homens nem animais. Contudo, nas cidades de Judá
e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas, desabitadas, sem homens nem animais, mais uma vez se ouvirão as vozes de júbilo e de alegria do noivo e da noiva, as vozes daqueles que trazem oferta de ação de graças para o templo do Senhor, dizendo: deem graças ao Senhor dos exércitos, pois Ele é bom, o seu amor leal dura para sempre. Porque eu mudarei a sorte dessa terra, como antigamente declara o Senhor. Está percebendo isso? O cenário mudou. Nesse sonho de Deus, nessa realidade de Deus, o cenário é outro, o cenário agora é de alegria. O texto diz que vocês dizem que esse lugar ficou desabitado, e ficou mesmo, e ficou destruído mesmo, mas o texto está nos dizendo, mais uma vez se ouvirão 11 as vozes de júbilo e de alegria do noivo e da noiva, de festa, de celebração, de movimento, que sempre foi uma marca de Jerusalém. Quem já leu o livro de Lamentações vê isso, o pavor, o que aconteceu. É importante que você leia também, que é um livro menor, o livro de Lamentações de Jeremias, para entender esse quadro difícil. E aqui Deus está falando que há uma mudança, é um cenário novo, agora é um cenário de exultação, de alegria. Antes foi de tristeza, agora é de exultação. É esse cenário distinto que Deus está prometendo ao povo. Por isso, meus irmãos, nós devemos entender a palavra de Deus. Nós devemos entender a palavra de Deus, nós devemos acreditar em sua palavra, o que Ele está colocando. O povo precisava entender essa palavra. Terceiro, esse cenário também é um cenário de plena segurança. Plena segurança. Verso 12 e 13. Olha o que diz o verso 12 e 13. Deus está falando: assim diz o Senhor dos exércitos, neste lugar desolado, sem homens nem animais, haverá novamente pastagens, onde os pastores farão descansar os seus rebanhos em todas as suas cidades, tanto nas cidades dos montes, da Cefalá, do Neguebe e do território de Benjamim, como nos povoados ao redor de Jerusalém. Nas cidades de Judá, novamente passarão ovelhas sobre as mãos daquele que as conta, diz o Senhor. Então é um cenário também de segurança, é um cenário de júbilo e é um cenário de segurança. Esse é o cenário novo que Deus está apontando. Então, olhando para frente, o verso 14 a 16 nos diz assim: dias virão, declara o Senhor. Então tem um tom aqui escatológico, não é? Dias virão, declara o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à comunidade de Israel, de novo, os dois reinos, e a comunidade de Judá. Naqueles dias, naquela época, farei brotar o renovo justo, a figura do Messias aqui, da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e certo na terra. Naqueles dias, Judá será salva, Jerusalém viverá em segurança, e este é o nome pelo qual ela será chamada. A cidade agora, note bem, o Senhor é a nossa justiça, o nome é o Messias. Isto é, a cidade vai adotar o caráter do rei. É interessante. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, uma clara menção de Jesus. Nós já vivemos isso aqui em outras partes, capítulo 23, 5 a 6, uma palavra quase idêntica. Nós olhamos para Jeremias, nós percebemos que a palavra dele tem um aspecto imediato, quer dizer, a profecia tem um aspecto imediato. Quando Jeremias diz que a nação vai ser invadida, foi invadida. Quando Jeremias diz, olha para frente, mostrando sinais do caráter do Messias, isso é verdade. E nós temos ainda, nesse livro, percepções de um futuro ainda além deste que nós estamos aqui, na consumação de tudo. Isso é importante. Então o livro mostra um contexto imediato, um contexto para frente do Cristo e um contexto das últimas coisas. Por isso, há um destaque aqui no verso 14, dias virão. E nós percebemos que algumas coisas, elas não se cumpriram no contexto imediato, nem no contexto posterior, depois da restauração do cativeiro babilônico, e que há ainda de se cumprir. Isso é importante. E o verso
o verso final que nós lemos mostra esse caráter que a cidade vai adotar. É o caráter do rei. A cidade se chamará: o Senhor é a nossa justiça. Isso é muito interessante. Por isso, se nós queremos descobrir coisas extraordinárias, nós precisamos confiar nesse cenário que Deus está mostrando. Para nós hoje, nós devemos acreditar na palavra de Deus. O que Deus tem preparado é coisa fora do comum. Nós temos vivido em Cristo e vamos experimentando coisas novas e viveremos coisas extraordinárias no futuro ainda. Então vamos repetir ali a frase? Acreditar no futuro cenário prometido por Deus é a segunda chave para descobertas extraordinárias. Vamos ler? Acreditar. Amém. Amém. Então nós temos primeiro, lembrando, eu preciso reagir ao convite de Deus. Não adianta nada alguém chamar você para alguma coisa boa e você não reagir. Não faz sentido Deus trazer uma palavra para a gente, para o seu povo, e nós que somos o seu povo, nós não reagimos a essa palavra e aí perdemos. Como eu disse, eu posso reagir a tantas coisas desse mundo e não ao convite feito por Deus, Jeremias 33:3. Mas eu preciso também acreditar, confiar no futuro cenário que Deus prometeu para a minha vida. Eu preciso entender esse processo do futuro e dentro da ação divina. Essa é a segunda chave. A terceira e última chave para descobertas extraordinárias é manter o canal de comunicação aberto para Deus. Manter o canal de comunicação aberto para Deus é a terceira chave. Essa ideia nós tiramos aqui do capítulo todo, mas sobretudo dos versos 19 a 21. Os versos 19 a 21 dizem assim. Olha só. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Assim diz o Senhor: se vocês puderem romper a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de modo que nem o dia nem a noite aconteçam no tempo que está determinado para vocês. Isso é muito interessante, que nós já vimos essa ideia quando Deus questiona a ordem criada da natureza e como Ele estabeleceu os dias, a lua, o sol, e Ele fala da impossibilidade de que isso possa mudar dentro da organização dele como Criador. E aqui aparece novamente, ele está dizendo isso: se puder mudar isso, aconteçam no tempo que está determinado. Aí verso 21 diz: então poderá ser quebrada a minha aliança, nós já vimos isso, com o meu servo Davi. Quer dizer, é impossível de ser quebrado isso. E nesse caso, ele não mais terá um descendente que reine no seu trono. E também será quebrada a minha aliança com os levitas, que são os sacerdotes e que me servem. Farei os descendentes do meu servo Davi, os levitas que me servem, tão numerosos como as estrelas do céu, e incontáveis como a areia das praias do mar. Mas o que ressalta no capítulo 33 aqui em parte, é mais que isso que eu falei, é a comunicação que Deus faz a Jeremias e como ele está percebendo essa voz de Deus e como ele percebe profundamente o que Deus está falando quando a gente lê aqui: o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias e diz, assim diz o Senhor. Essa expressão apareceu bastante no capítulo 33, como em outros capítulos. Quer dizer, você tem no profeta Jeremias um canal aberto para ouvir a voz de Deus, não importa os momentos, como foram os momentos variados. Aqui ele está preso, mas ele já ouviu a voz de Deus solto, ele já viu no tronco, ele já passou momentos mais variados. Mas o que marca para nós, meus irmãos, e que deve ser o nosso comportamento, é mantermos o canal aberto para ouvirmos a voz de Deus. Em todo o tempo, Deus está falando, e eu preciso manter o meu coração aberto. Eu usei a expressão canal de comunicação aberto para Deus, coisa que o Jeremias fez o tempo todo, mesmo quando ele trouxe alguma reclamação ou alguma
não percepção do quadro todo, porque ele vive esse momento como qualquer um de nós, mas mesmo nesses momentos de luta, ele mantém o canal aberto para Deus, quer dizer, ele está ouvindo a voz de Deus. É como, eu não entendo tudo agora, mas Deus está me falando, eu confio, vou ouvindo a voz de Deus, até que eu tenha a compreensão de tudo, mas Ele está falando comigo, meu coração está aberto, os meus ouvidos estão abertos. Esse é o ponto. Se uma pessoa não se mantém aberta para Deus, ela não pode descobrir coisas extraordinárias. Se ela fecha o coração, infelizmente, essa é uma opção de algumas pessoas de fechar o coração. E elas não conseguem descobrir coisas novas em Deus, porque seus corações estão fechados. Elas vivem uma tradição, ela vive a religiosidade, ela vive eu sou membro da igreja, e isso não faz diferença se o coração não está aberto, se o canal de comunicação não está aberto para Deus. Você entendeu isso? Amém? Agora, o que nós precisamos responder então aqui é como manter esse canal de comunicação aberto para Deus. Como você mantém o seu canal de comunicação aberto para Deus? Primeiro, meus irmãos, fugindo de toda espécie de distração. Hoje nós temos muitas distrações. Será que aquele povo, o povo de Judá, não tinha suas distrações? Tinha. Tinha muitas distrações. Se você foge, consegue fugir, dominar isso, as distrações ou aquilo que leva a tirar você do eixo, de pensar em Deus, às vezes a gente, ao longo do exercício pastoral, a gente observa que algumas pessoas têm dificuldade de se concentrarem nas coisas de Deus, dificuldade da concentração. Qualquer coisa tira a pessoa da presença de Deus, da celebração, elas se desconectam facilmente, elas desplugam facilmente. Existem muitas coisas que podem tirar a pessoa da presença de Deus e criar um obstáculo então. Por isso, se eu quero manter um canal aberto com Deus, eu preciso fugir das distrações. Eu estou pensando que eu sou um servo de Deus, você é um servo de Deus, nós somos o povo de Deus, nós sabemos que Deus é o Senhor da nossa vida e que Ele tem voz, Ele fala, sobretudo em Sua palavra, e nós estamos caminhando e nós precisamos manter o nosso canal aberto para ouvirmos a voz de Deus. E aquela pessoa, então, que consegue fugir das distrações, ela consegue descobrir coisas mais profundas em Deus do que aquelas pessoas que estão vivendo distraídas, ou deixando que algumas situações atire do caminho ou da percepção que Deus quer trazer. E eu fiquei pensando, né, tem tanta coisa que é distração, são coisas boas, né? A família mesmo pode ser uma distração, o filho pode ser distração, um hábito pode ser distração, pessoas podem ser também uma distração. A tecnologia hoje que a gente vive, hoje ninguém consegue viver sem tecnologia, né? Sem celular, sem computador, pode ser uma distração, se não vive para a glória de Deus, com isso, faz disso para a glória de Deus. A carreira pode ser uma distração, porque às vezes nós vemos as pessoas idolatrando a sua carreira, os seus estudos, e elas não têm dá o mesmo valor à caminhada de sua fé, quando deveria ser o contrário. Nós começamos com Deus e partimos para a nossa família, e partimos para o nosso estudo, e partimos para a nossa empresa, e partimos para a criação dos nossos filhos, e partimos para usar as coisas da maneira que Deus quer, não o contrário. Se nós invertermos essas posições, nós vamos cair no engano e vamos perder tempo com coisas que nós não deveríamos perder, e isso vai prejudicar a gente, e esse canal de comunicação vai estar obstruído. Por isso que eu tenho que fugir da distração. A pergunta que cada um nessa noite precisa responder é: o que pode ser distração na sua vida que você não está tratando e que está levando você a não ouvir a voz de Deus, a não perceber o que Deus quer revelar a você? O que em sua vida é pessoal, pode ser, tem várias coisas na vida de todo mundo aqui. O que está ameaçando você e está distraindo você, que você tem que rever? Pode ser a agenda,
pode ser hábito, pode ser tecnologia, carreira, estudo, família. Você tem que ver, porque, meus irmãos, nós sabemos que o inimigo da nossa alma, ele é um expert em distrações. Criar distrações, promover distrações. Às vezes, no trabalho próprio de Deus, numa comunidade de fé, as pessoas se envolvem com tantas coisas e são incapazes de ouvir a voz de Deus, mesmo fazendo tantas coisas na igreja. Você entendeu isso? Isso é profundo, porque eu estou fazendo coisas boas, servindo a Deus, mas não estou conseguindo ouvir a voz de Deus. Eu faço muita coisa, mas não estou mantendo o canal aberto para Deus. Primeiro eu preciso ouvir a voz de Deus. Por isso, o autor aos Hebreus, e a gente sempre faz essa ponte para o Novo Testamento, Hebreus 12, não está ali, eu vou ler aqui, Hebreus 12, 2, um texto que você conhece, diz: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Os olhos fitos, na outra tradução, em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quer dizer, eu preciso estar olhando para Jesus, é uma forma da disciplina espiritual para que eu possa estar ouvindo Deus, é o caminho. Eu fujo da distração, estou olhando para Jesus. Do contrário, coisas chamadas boas, que eu possa viver, elas me tiram essa capacidade de ouvir a voz de Deus. Eu tenho que fugir das distrações, ou da distração. Amém? Segundo, eu posso também manter esse canal aberto, criando uma cultura de valorização da palavra de Deus. Nós já vimos que um dos defeitos do povo de Judá foi a desvalorização da palavra de Deus. Desvalorizar. Hoje nós estamos, vamos falar só do Brasil, que a gente sonha com uma igreja brasileira que ame mais a palavra. Nem sempre nós vemos isso, e nós temos trabalhado em nossa comunidade de fé para que isso seja uma verdade. A gente amar mais a palavra de Deus, estudar mais a palavra de Deus, aplicar mais a palavra de Deus, que ela é um tesouro inesgotável quando estudada seriamente, profundamente, e aplicada no cotidiano. Eu vou criar uma cultura de valorização da palavra. Pode ter plumas e paetês, programas, música, mas se não tem valorização da palavra de Deus, não serve, pode ser outra coisa. Alguns lugares, eles se transformaram só num lugar de evento, a palavra de Deus não é divulgada com profundidade e não é valorizada, isso é lamentável. Se eu quero manter esse canal aberto, eu preciso criar essa cultura em minha vida. Nós, como líderes da igreja, nós vamos estimulando você, mas existem coisas que você precisa fazer. Eu tomo essa decisão. Eu vou criar uma cultura onde a palavra de Deus é valorizada em minha vida. É isso que tem que ser. Amém, irmãos? O N. Cordeiro, num livro que eu já sugeri a vocês para lerem, Mentores segundo o Coração de Deus, ele diz algo interessante aí dentro dessa fala. Quando Deus busca recipientes de sabedoria divina, quer dizer, você vai receber, né? Procura por PhDs, aqueles que são pobres, humildes e desesperados. Entendeu como é que é o negócio? Deus quer derramar a sua sabedoria. Eu preciso estar pronto para receber, não com arrogância, não achando que já sei tudo, não achando que tenho mérito. Então, quando Deus procura recipiente de sabedoria divina dele, né, Ele quer derramar sobre nós, Ele está procurando esses humildes, pobres, humildes. Quer dizer, é a postura, não é? De quem está querendo receber a palavra de Deus, a palavra dele, a sabedoria está em sua palavra. Então, se você quer manter um canal aberto, você tem que criar essa cultura de valorização. Nós hoje estamos sendo, todos os dias, sendo bombardeados por coisas que não estão em conexão, pautados com a palavra de Deus, em todos os assuntos, família, dentre outros assuntos, criação de filhos, e nós precisamos criar uma cultura onde a palavra de Deus é valorizada. É isso que vai nos sustentar. Isso que vai nos sustentar. Do contrário, você vai sucumbir, afetado pela cultura pós-moderna, e você vai deixar de perceber o conteúdo da palavra de Deus, as verdades que podem nos abençoar. Então, a terceira forma de você manter o canal aberto
é vencendo as vozes que tentam produzir desânimo. Jeremias ouviu muitas vozes, é um profeta que fala dentro de vários profetas profissionais, e nós temos então Jeremias persistindo, vencendo as vozes. O verso 23 ao 26 termina o nosso capítulo, diz assim: o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Então o canal está aberto, Deus pode falar com você hoje, amém? O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, isto é, Ele está ouvindo. Você reparou, olha só, Deus é interessante, né? A linguagem aqui. Você reparou que essas pessoas estão dizendo que o Senhor rejeitou os 2 reinos que tinha escolhido? Quais são eles? Judá e Israel. Por isso desprezam o meu povo e não mais o consideram como nação? Porque o cenário era difícil. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite novamente, o argumento usado, não mais vigorasse, se eu não tivesse estabelecido as leis fixas do céu e da terra, então eu rejeitaria os descendentes de Jacó e do meu servo Davi, e não escolheria um dos seus descendentes para que governasse os descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas eu restaurarei a sorte deles e lhe manifestarei a minha compaixão. A palavra compaixão termina nesse capítulo, no português, é claro, mostrando esse desejo de Deus. Olha só, se eu quero manter o canal aberto, eu preciso vencer as vozes. As vozes são anunciadas pelo próprio Deus. Deus que disse que as pessoas estavam dizendo que Ele tinha rejeitado as nações que Ele escolheu. De repente nós estamos vivendo e alguém pode também trazer uma palavra nessa direção, ou paralelamente nessa direção, te incomodando em relação à sua confiança em Deus, porque aquele quadro era difícil. Então muita gente estava dizendo: Deus rejeitou as nações que Ele escolheu, Judá e Israel. Deus rejeitou. Então eles estão falando, repara como eles estão falando, essa é a ideia que é bacana aqui, né? Porque Deus está lembrando e mostrando e ressaltando para Jeremias. Você já reparou como eles estão dizendo que o Senhor rejeitou? Então há uma percepção, porque o quadro era um quadro tão terrível, aquele povo que era um povo escolhido, Jerusalém, uma cidade bonita, feliz, e agora num quadro terrível, quem passava ali e via aquele quadro, era um quadro de tristeza. O Senhor rejeitou mesmo. Olha só como é que ficou o negócio aqui. Pela percepção humana. Então, nos vários momentos que a gente vai vivendo na vida, às vezes a gente pode ouvir uma palavra que vai trazer desânimo para o nosso coração. Isso pode nos prejudicar se a gente não estiver atento. Se você que é bom de Bíblia sabe que lá na restauração, nem o Antigo Testamento está cronologicamente na ordem correta, nem o livro de Jeremias, então a gente vai fazendo menção quando é futuro e passado para você entender, se você não sabe. Por exemplo, em Neemias, que está para frente, o livro de Neemias, mostra que quando ele está construindo lá os muros, no capítulo 4, nós temos pessoas falando, Sambalate, Tobias, Gesem, dizendo, num primeiro momento: olha, vocês estão fazendo esse muro, se subir uma raposa aí vai quebrar. Uma coisa boa. No capítulo 6, desce aqui, vamos conversar. Uma fala meio maligna, não é? Para tirar Neemias do foco. Para tirar Neemias, eu mencionei o capítulo 4, de 1 a 3, e 6, de 1 a 3, que esses 2 capítulos nós temos essa fala dos adversários, quando vem a restauração anunciada aqui. Porque depois de 70 anos, nós temos 3 levas que voltam, e a última é com Neemias, que restaura os muros. O templo já é restaurado, o culto, e a coisa avança. Cumprimento da palavra do Senhor. Mas as vozes são lançadas contra a atitude de Neemias da reconstrução daquele terceiro momento. Como nós ouvimos hoje. Você pode estar fazendo as coisas certas e você vai ouvir de repente uma fala para te desanimar. Mas com Jeremias e com Neemias e com tantos servos de Deus, essas vozes não foram capazes de desanimar e tirá-los do caminho de Deus. É isso que nós devemos fazer. A gente pode ouvir, e nem sempre nós ouvimos coisas boas, mesmo fazendo coisas certas.
Mas eu preciso manter o meu canal aberto para Deus, que vai me sustentar dentro do propósito divino, porque Deus está falando comigo. Amém, irmãos? Então não posso deixar nada tirar a minha atenção como servo de Deus, minar a minha confiança em Deus e a capacidade de ouvir a voz de Deus. Nós estamos falando manter um canal aberto para descobrir coisas extraordinárias. Descobrir. Eu quero que você mantenha o seu coração aberto. É a palavra de Deus nessa noite, para você descobrir coisas extraordinárias. Amém? Então repita ali a frase então. Manter o canal de comunicação aberto para Deus. Vamos juntos? Manter o canal de comunicação aberto para Deus é a terceira chave para descobertas extraordinárias. Então, nós percebemos o caminho que vai abrir a porta, que vai nos colocar em outro nível de vida, de compreensão em Deus. Aquilo era importante para o contexto imediato, era importante para a frente, olhando para Jesus na visão de Jeremias, e para nós hoje também é importante, quando nós estamos olhando para a frente também é importante. Então veja a dinâmica, já que a Bíblia, a revelação de Deus é gradativa. Deus foi se mostrando mais, se mostrando de uma forma maravilhosa em Jesus. Ele foi se mostrando, é a revelação. Então, por isso que o texto faz sentido para aquele momento e faz para nós hoje, quando entendido corretamente. Chaves para descobertas extraordinárias. Primeira chave, reagir ao convite apresentado por Deus. A pergunta que não quer calar: eu estou reagindo ao convite de Deus? O convite de Deus é para intimidade, é para profundidade, não é para superficialidade. O convite religioso, de ser membro da igreja, da tradição só, errada, não boa, tem a tradição boa, né? É da superficialidade. Mas o convite de Deus apresentado é diferente, é descobertas extraordinárias, profundas. Segunda chave, acreditar no futuro cenário. Isso para Jeremias era importante porque o seu cenário agora pode ser um, mas o cenário daqui a pouco é outro prometido por Deus. Amém? Eu tenho que confiar que Deus governa tudo. Eu não posso me contaminar pelo cenário de agora. Jeremias estava preso, a cidade estava cercada. Agora, o cenário que Deus está falando é tudo restaurado. É um cenário de bênção e eu posso confiar. Amém? Terceira chave, eu mantenho o meu canal de comunicação aberto, fugindo da distração, estando atento aí às coisas, às vozes, e porque Deus está falando comigo, como Ele está falando com Jeremias, eu vou me mantendo. Que Deus nos abençoe, e que você possa viver ainda no final deste ano, caminhando para o final do ano, descobertas extraordinárias, que você não termine o ano como você começou, se você ainda está assim, mas que você descubra coisas grandes em Deus, tomando esses princípios que nós vimos aqui no capítulo 33. Que Deus nos abençoe. Amém.